Sabe, existem dois tipos de pobreza no mundo: a do bolso e a de espírito. A primeira, com muito trabalho, fé e um pouco de sorte, a gente consegue superar. Eu sou a prova viva disso. Mas a segunda, a miséria de espírito, essa é uma doença que dinheiro nenhum pode curar. Pelo contrário, muitas vezes o dinheiro só serve para adubar essa terra seca, fazendo brotar a arrogância e o esquecimento. Meu nome é Esther, tenho 68 anos e por mais de 4 décadas acreditei que o meu maior sucesso era o sucesso dos meus filhos, Lucas e Vanessa. Que tola eu fui! Meu maior sucesso não eram os diplomas que eles penduraram na parede, os carros importados que dirigiam ou os sobrenomes que suas esposas trouxeram para a família. Meu maior sucesso era a mulher que eu me tornei apesar deles, e não por causa deles. E essa descoberta, como todas as grandes verdades da vida, veio da forma mais humilhante possível, numa noite de sábado, sob as luzes douradas da entrada de um resort de luxo que, sem que eles soubessem, me pertencia. Minha história não começa com glamour. Começa com cheiro de terra molhada e mãos calejadas. Nasci e cresci num pequeno sítio no interior, onde a vida era medida pelo ciclo da colheita. Aos 8 anos, eu já sabia o peso de um balde d'água tirado do poço e a dor nas costas depois de um dia capinando. A escola era um luxo que durou pouco. Aprendi a ler, a escrever e a fazer as 4 operações matemáticas básicas. E isso, na visão do meu pai, já era mais do que suficiente para uma mulher. Conheci Inácio, meu falecido marido, numa quermesse. Ele era diferente. Tinha nos olhos um brilho de quem sonhava com um mundo maior do que os limites da nossa cidadezinha. Casamos e, com a coragem que só a juventude e o amor podem dar, juntamos nossas poucas economias e nos mudamos para a capital. Nosso sonho era simples: dar aos filhos que teríamos a oportunidade que nunca tivemos, a de estudar. A vida na cidade grande foi um baque. Moramos numa casa de 2 cômodos num bairro periférico. Inácio conseguiu um emprego como operário numa fábrica e eu, para ajudar, comecei a fazer aquilo que sabia: faxina. Limpava a casa de outras pessoas, lavava as roupas de famílias que mal me olhavam no rosto. Lucas nasceu primeiro, forte e barulhento. 2 anos depois, veio Vanessa, delicada e observadora. Éramos pobres de dinheiro, mas ricos de planos. Inácio sempre me dizia, enquanto me massageava os pés inchados no fim do dia: calma, meu bem. Um dia a gente vai ter a nossa empresa. Serviços Brilhante Esther em Inácio. O que você acha? Eu ria, achando que era só um sonho. Mas os sonhos, às vezes, são interrompidos. Inácio se foi cedo. Um acidente na fábrica, uma peça que se soltou, um instante de azar que me deixou viúva aos 30 anos, com 2 crianças pequenas para criar. O chão se abriu sob os meus pés. A indenização da fábrica foi irrisória. Mal deu para pagar o funeral e as dívidas do mês. Na noite em que enterrei meu marido, depois que as crianças finalmente adormeceram, eu me sentei na cozinha escura e fiz uma promessa silenciosa ao homem que amei. Nossos filhos teriam o futuro que sonhamos para eles, custe o que custar. Foi aí que a Serviços Brilhante Esther em Inácio deixou de ser um sonho e virou um plano de sobrevivência. Comecei sozinha. Imprimi uns panfletos simples na gráfica do bairro e distribuí de porta em porta nos prédios comerciais do centro. Esther, limpeza e conservação, qualidade e confiança. Minha primeira cliente foi uma pequena loja de tecidos. Eu limpava o lugar de noite, depois que fechava. A dona, uma senhora simpática, gostou tanto do meu capricho que me indicou para o escritório de contabilidade do filho dela. E assim, no boca a boca, a semente da minha empresa começou a germinar. Em 1 ano, eu já tinha mais clientes do que braços para atendê-los. Chamei 2 vizinhas, mulheres como eu, batalhadoras e de confiança, para me ajudarem. Ensinei a elas o meu método. Não era só limpar, era cuidar. Era deixar o ambiente brilhando com cheiro de novo. Era arrumar os detalhes, mostrar para o cliente que o dinheiro dele estava sendo valorizado. Em 5 anos, a Serviços Brilhante já não era mais só a Esther. Éramos uma equipe de 10 mulheres, atendendo a dezenas de escritórios e lojas. Meus filhos cresceram nesse meio. Eles viam a minha rotina exaustiva. Sabiam que cada brinquedo, cada roupa, cada prato de comida
vinha do meu suor, do meu cansaço, das minhas noites mal dormidas, revisando planilhas de custo que eu aprendi a fazer num curso técnico noturno que fiz com muito sacrifício. Eles não tinham luxos, mas nunca lhes faltou o essencial, principalmente educação. Eu os matriculei na melhor escola particular que meu dinheiro podia pagar. Lembro de um dia em que Lucas, com uns 12 anos, chegou em casa falando de uma bicicleta de marchas que todos os amigos dele tinham. Era um objeto de desejo, um símbolo de status na pré-adolescência. Custava uma fortuna. Eu disse a ele com o coração apertado: "Filho, a mamãe não pode comprar agora, mas vamos fazer um trato. Se você passar de ano com notas boas, a mamãe te dá a bicicleta de presente de Natal." Ele concordou, meio desapontado. O que ele não sabia era que, para cumprir aquela promessa, eu peguei o serviço de limpeza de uma oficina mecânica, o pior tipo de trabalho. Passava os fins de semana de joelhos, esfregando o chão engordurado com produtos químicos fortes que deixavam minhas mãos em carne viva. No Natal, quando entreguei a bicicleta a ele, precisei usar luvas para esconder as feridas. Ele sorriu, o sorriso mais feliz do mundo, e aquilo para mim bastava. O problema é que as crianças crescem e, às vezes, a memória delas encurta. Com o dinheiro da empresa, que já se tornara uma das maiores da cidade no ramo de terceirização de limpeza e serviços gerais, eu paguei as melhores faculdades para eles. Lucas se formou em administração, Vanessa em arquitetura. E foi na faculdade que o veneno da vergonha começou a ser inoculado. Lucas conheceu Carolina, filha de um juiz, uma moça que nasceu em berço de ouro e que considerava o trabalho manual algo pitoresco, mas jamais admirável. Vanessa casou-se com Fernando, um advogado cuja família era dona de uma grande rede de farmácias. De repente, a história da mãe guerreira que construiu um império com um balde e um rodo deixou de ser motivo de orgulho e passou a ser um segredo embaraçoso. A Serviços Brilhante virou uma fonte de renda que eles usufruíam, mas cuja origem preferiam omitir. "Minha mãe é empresária do ramo de facilities", Lucas dizia, uma palavra em inglês para sofisticar o que ele considerava grosseiro. Aos poucos, eles começaram a me gerenciar. Passaram a cuidar das minhas finanças, sob o pretexto de que eu não entendia de investimentos complexos. Na verdade, eles queriam controlar o patrimônio e garantir que ele fosse administrado de uma forma que não parecesse vir de uma empresa de limpeza. Criaram uma holding familiar, colocaram-se como administradores e me deixaram com uma gorda mesada, como se eu fosse uma criança incapaz. Mal sabiam eles que eu, a mulher simples, havia mantido para mim, em segredo, o controle acionário majoritário e o poder de veto final, algo que eles, em sua arrogância, nunca se deram ao trabalho de verificar nos detalhes do contrato social que redigiram. Eles me ensinavam como me vestir, como falar, quais assuntos evitar em jantares de família. "Mãe, por favor, não comente sobre o preço do feijão na frente do Fernando. É deselegante", Vanessa me corrigia. "Mãe, a Carolina te comprou umas roupas novas. Use-as quando for sair conosco. Aquelas suas são muito simples", Lucas pedia. Eu, no meu desejo infinito de ser amada e aceita, obedecia. Fui me tornando uma versão editada de mim mesma, uma caricatura pálida da mulher forte que eu era. E isso nos leva àquela noite, o 10º aniversário de casamento de Lucas e Carolina. Eles decidiram comemorar em grande estilo, com uma festa para 200 convidados no Paraíso das Águas, o resort mais luxuoso e exclusivo do estado. Um lugar de piscinas com borda infinita, culinária internacional e diárias que custavam mais do que eu ganhava em um mês no início da minha jornada. O que eles não sabiam é que há 6 meses, numa das minhas jogadas de investimento não sofisticadas, eu havia comprado o resort. O antigo dono estava se aposentando, o negócio era lucrativo e eu vi uma oportunidade de diversificar. A compra foi feita através da minha holding pessoal, de forma discreta. Nem o gerente geral sabia a identidade do novo proprietário, comunicando-se apenas com meus advogados. Era o meu grande segredo, o meu trunfo. A preparação para a festa foi um show de humilhações sutis. "Mãe, nós vamos mandar um motorista te buscar. Não venha com aquele seu carro antigo, por favor", disse Lucas. "Mãe,
A Carolina contratou uma maquiadora para você. Ela vai te deixar mais adequada para a ocasião, completou Vanessa. Eu aceitei tudo, com um sorriso no rosto e um nó de gelo no estômago. Eu já sabia o que ia fazer. Na noite da festa, vesti um vestido azul marinho de seda pura, simples, mas de um corte impecável. Recusei a maquiadora e fiz minha própria maquiagem, discreta como eu gostava. Quando o motorista chegou, entrei no carro de luxo, sentindo-me uma atriz prestes a entrar no palco para o papel de sua vida. A entrada do Paraíso das Águas era monumental. Um longo caminho ladeado por palmeiras imperiais levava a um lobby de mármore com um lustre de cristal que parecia uma constelação. A música suave flutuava no ar. Pessoas elegantes, vestidas com suas melhores roupas, entravam e saíam. Senti uma pontada de orgulho. Este lugar era meu. Quando o carro parou, meus 2 filhos e suas esposas já me esperavam na entrada, como um comitê de recepção. Mas seus rostos não eram de boas-vindas. Eram de pânico contido. "Mãe!" Lucas começou, a voz tensa, vindo ao meu encontro antes mesmo que eu saísse completamente do carro. Ele olhou para o meu vestido, para o meu cabelo, para o meu rosto. Eu não estava fantasiada como a boneca que eles queriam. Eu estava vestida como Esther. "O que foi, meu filho? Aconteceu algum problema?" Perguntei com a calma que os antecede os furacões. Vanessa se aproximou, flanqueando-me do outro lado. "Mãe, a gente precisa conversar. Aqui não é um bom lugar." "Por que não? É a festa de vocês. Estou feliz de estar aqui." Foi Lucas quem proferiu a sentença, com uma voz baixa, para que os outros convidados não ouvissem. A voz dele era uma mistura de vergonha e irritação. "Mãe, você não combina com este lugar. Seu jeito, suas maneiras, são muito simples. As pessoas importantes da família da Carol e do Fernando estão todas aí. Seria constrangedor para todo mundo." Constrangedor. A palavra pairou no ar, fria e pesada. Meu próprio filho, o menino para quem eu esfreguei chão engordurado, estava me dizendo que a minha presença era uma vergonha. "Nós pensamos numa solução", Vanessa se apressou em dizer, como se oferecesse um prêmio de consolação. "Tem um café muito charmoso aqui perto, do outro lado da estrada. Por que a senhora não espera lá? Toma um cappuccino, come um doce. Depois que a recepção principal acabar e os convidados mais importantes forem embora, a gente te busca para o jantar. Fica melhor assim, não acha?" Eles me olhavam, os 4, com aquela expectativa ansiosa de quem espera que o problema simplesmente desapareça. Eles não me queriam na festa deles. Eles queriam que eu me escondesse até que a parte importante do evento terminasse. Deixaram-me ali, na calçada de granito polido, do lado de fora do portão de ferro forjado do meu próprio resort. Viraram as costas e entraram, sorrindo para os convidados, o casal perfeito e a irmã elegante, deixando para trás a mãe inconveniente. A dor que senti foi aguda, mas estranhamente breve. Foi como uma febre que queima rápido e depois te deixa com uma clareza gelada. Eu os vi desaparecerem no luxo do lobby e o nó de gelo no meu estômago se desfez, dando lugar a uma serenidade de aço. Eu não chorei. Eu não senti vontade de fugir. Eu sorri. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. Um sorriso de quem segura todas as cartas do baralho. Ajeitei meu vestido, respirei fundo o ar perfumado da noite e caminhei. Não em direção ao café do outro lado da estrada, mas em direção à entrada principal. Um segurança uniformizado, alto e formal, deu um passo à frente. "Boa noite, senhora. A festa é apenas para convidados." "Eu sei", respondi, minha voz soando mais poderosa do que eu jamais imaginei. "Por favor, chame o gerente geral para mim. Diga a ele que a proprietária deseja falar com ele. É um assunto urgente." O segurança me olhou com uma expressão que era uma mistura de pena e impaciência profissional. Uma senhora, visivelmente fora de seu elemento, causando um pequeno transtorno na entrada impecável de um resort de luxo. Para ele, eu era apenas mais um problema a ser gerenciado com discrição. "Senhora, como eu disse, a festa é privada. Se não está na lista, peço que se retire." Ele repetiu, a voz firme, mas sem agressividade. "E como eu disse", respondi, mantendo meu tom surpreendentemente calmo, "eu preciso falar com o gerente geral.
O nome dele é Afonso, não é? Afonso Martins. Diga a ele que é um assunto de extrema importância sobre a propriedade. A palavra propriedade o fez hesitar. Ele me avaliou novamente. Meu vestido era simples, mas de bom corte. Minha bolsa era de couro, antiga, mas bem cuidada. Não havia em mim o brilho ostensivo dos outros convidados, mas havia algo em meu olhar, uma nova e inabalável serenidade que o confundiu. Ele levou a mão ao rádio em seu ombro. Central, aqui é a portaria. Tenho uma senhora aqui. Não está na lista, mas solicita a presença do senhor Afonso. Alega ser um assunto sobre a propriedade. Sim, aguardo. A espera durou talvez 3 minutos, mas pareceu uma eternidade. Eu podia sentir os olhares curiosos de outros convidados que passavam. Permaneci imóvel, a coluna ereta, o queixo levemente erguido. Eu não era mais a mãe envergonhada. Eu era uma força da natureza, esperando o momento certo para se manifestar. O senhor Afonso chegou a passos rápidos. Era um homem de meia idade, impecavelmente vestido num terno escuro, com o cabelo grisalho penteado para trás e uma expressão de preocupação controlada. Ele era a imagem da eficiência. Boa noite, senhora. O segurança me informou que a senhora desejava falar comigo. Em que posso ser útil? Ele perguntou, o tom polido, mas claramente esperando resolver aquilo rapidamente para voltar a supervisionar o evento. Boa noite, senhor. Afonso, eu disse, estendendo a mão. Meu nome é Esther Sampaio. Ele apertou minha mão, mas o nome não pareceu registrar de imediato. Ele lidava com centenas de nomes, de hóspedes a fornecedores. Abri minha pequena bolsa, peguei meu porta-documentos e retirei minha carteira de identidade. Entreguei a ele. Acredito que meu nome completo possa refrescar sua memória. Ele pegou o documento, ainda com um ar de quem não entende a situação. Seus olhos passaram pela minha foto, depois pelo meu nome. Esther Sampaio de Andrade. Sampaio. O nome da holding que havia adquirido o resort. Vi o momento exato em que a engrenagem girou em sua cabeça. Seus olhos se arregalaram, a cor de seu rosto mudou sutilmente, passando de um rosado profissional para um pálido de puro choque. Ele engoliu em seco, e a postura de gerente eficiente deu lugar à de um subordinado diante da autoridade máxima e inesperada. Dona Esther, ele gaguejou, devolvendo-me o documento como se ele queimasse em suas mãos. Mil perdões, eu não tinha a menor ideia. Ninguém nos informou que a senhora estaria aqui esta noite. Nos meus registros, a comunicação é sempre com o escritório de advocacia. Por favor, me perdoe a falha na recepção. Não se preocupe, Afonso, eu disse, a voz suave, mas carregada de uma autoridade que surpreendeu a mim mesma. O senhor não teve culpa alguma. Na verdade, a minha família, que está celebrando o aniversário de casamento aqui esta noite, também não parecia muito ciente da minha posição. O gerente olhou na direção do lobby, depois para mim, a confusão e o alarme crescendo em seu rosto. Ele era um homem inteligente. Começou a entender que estava no meio de um delicado e explosivo drama familiar. Dona Esther, por favor, me acompanhe. A suíte presidencial está à sua disposição. O que a senhora deseja? Quer que eu interrompa a festa? Quer que eu chame os anfitriões? Não, Afonso. Não faça nada disso. A festa continua. Meus filhos estão se divertindo. Por enquanto, eu sou apenas uma convidada. Uma convidada que foi barrada na porta, mas uma convidada. Gostaria apenas que o senhor me acompanhasse até o Salão Esmeralda. E sim, pode preparar a melhor suíte para mim. Passarei a noite aqui. Depois conversamos. Imediatamente, Dona Esther. Por aqui, por favor. O segurança, que assistia a tudo de boca aberta, praticamente se desfez numa reverência quando passamos por ele. Acompanhada pelo gerente geral, que agora andava a meu lado com uma deferência quase cerimonial, atravessei os portões de ferro. Entrar naquele lobby não foi como eu imaginei. Eu não me senti pequena ou intimidada. Pela primeira vez, eu olhava para o mármore reluzente, para as tapeçarias caríssimas, para o arranjo de orquídeas que devia custar o preço do meu primeiro carro. E não sentia que aquele lugar era grande demais para mim. Eu sentia que ele era meu. Cada detalhe, cada luz, cada metro quadrado. Eu via tudo com os olhos de uma dona, não de uma intrusa.
A música clássica tocada por um quarteto de cordas flutuava pelo ar. Risadas, o tilintar de taças, o burburinho de conversas sofisticadas. E no meio de tudo aquilo estavam eles. Lucas, meu filho, estava num círculo de homens mais velhos, rindo de alguma piada, a taça de uísque na mão. Carolina, sua esposa, a anfitriã perfeita, circulava entre os convidados com um sorriso radiante. Vanessa e Fernando estavam perto do bar, conversando com um casal que eu reconheci das colunas sociais da cidade. Estavam no auge de seu pequeno universo de aparências. Senhor Afonso me guiava discretamente através da multidão. Foi Vanessa quem me viu primeiro. Seus olhos se fixaram em mim, depois no gerente ao meu lado. Seu sorriso congelou. Ela cutucou o marido, Fernando, que seguiu seu olhar. A expressão dele foi de pura incredulidade. Ele disse algo para Vanessa, que balançou a cabeça como se não acreditasse no que via. Então, os olhos de Vanessa encontraram os de Lucas, do outro lado do salão. Ela fez um sinal desesperado com a cabeça na minha direção. Lucas, no meio de uma frase, parou. Seu olhar varreu o salão até me encontrar. O sorriso em seu rosto se desfez como se fosse feito de cinzas. A taça de uísque em sua mão tremeu levemente. Carolina, notando a mudança súbita no marido, também olhou. E então, ela me viu. Sua boca se abriu num pequeno "oh" de choque. O mundo deles, por um instante, parou. Eu, a mãe simples, a vergonha da família, a mulher que eles tinham acabado de deixar do lado de fora para não constranger os convidados, estava ali, no centro do evento, sendo escoltada pelo homem mais importante do resort. Eu não fui até eles. Isso seria ceder ao drama deles. Em vez disso, apontei para uma pequena mesa de bistrô que estava vazia num canto mais reservado, com vista para os jardins iluminados. Afonso, eu gostaria de me sentar ali, por favor. Mas é claro, Dona Esther. Ele me acompanhou, puxou a cadeira para mim com uma elegância que eu só via em filmes. Imediatamente fez um sinal para um garçom. Traga para a senhora uma taça do nosso melhor champanhe, por conta da casa. Ele hesitou e se corrigiu. Por minha conta, senhora. Eu sorri. Obrigada, Afonso. Pode voltar aos seus afazeres. Se eu precisar de algo, eu o chamo. Ele se retirou com uma leve vênia, deixando-me ali, sentada, observando o caos silencioso que minha simples presença havia instalado. Demorou uns 5 minutos para que Lucas criasse coragem. Ele veio sozinho, atravessando o salão como quem caminha para a forca. Seu rosto estava pálido, a postura antes confiante, agora curvada. Ele parou diante da minha mesa. "Mãe", ele começou, a voz um sussurro rouco. O que está acontecendo? O que você está fazendo aqui?" Tomei um gole do champanhe, que era gelado e borbulhante. Delicioso. "Estou apreciando a festa do meu filho. Não era para eu estar aqui? Mas como você entrou? E o gerente? Ele estava te tratando como se você fosse a rainha da Inglaterra. Talvez ele apenas saiba reconhecer quem paga o seu salário, meu filho." Respondi, a voz perfeitamente nivelada. Ele me encarou, os olhos cheios de uma confusão que beirava o pânico. "O que isso quer dizer? Mãe, o que você está falando?" "Estou dizendo, Lucas, que enquanto você e seus amigos importantes se preocupavam se a minha simplicidade iria manchar o brilho da sua festa, vocês se esqueceram de um pequeno detalhe." "Que detalhe?" ele perguntou, a voz quase inaudível. "Este lugar, este paraíso das águas. Este resort de luxo, onde você tem vergonha de ser visto comigo. Ele é meu." A cor sumiu completamente do rosto de Lucas. Ele deu um passo para trás, apoiando-se numa pilastra como se suas pernas tivessem perdido a força. Ele abriu e fechou a boca, mas nenhum som saiu. Naquele momento, Vanessa, Carolina e Fernando se aproximaram, formando um pequeno círculo de desespero ao redor da minha mesa. "Lucas, o que ela disse?" Vanessa perguntou, a voz trêmula. Lucas não conseguiu responder. Foi Carolina, sempre a mais pragmática, quem se dirigiu a mim, tentando manter um resquício de compostura. "Dona Esther, com todo o respeito, acho que houve um mal-entendido. A senhora deve estar confundindo as coisas." Eu sorri para a minha nora, um sorriso que não continha calor algum.
Não há confusão nenhuma, Carolina. Há apenas uma terrível falta de informação da parte de vocês. Eu comprei este complexo hoteleiro há 6 meses. Foi um investimento. Algo que vocês, meus gestores financeiros, não precisavam saber. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que eu podia ouvir o som das folhas caindo nos jardins lá fora. Eles se entreolharam, os rostos passando por um caleidoscópio de emoções. Choque, negação, pavor e, finalmente, a horrível e humilhante compreensão. Mãe, vamos conversar em outro lugar, Vanessa implorou, olhando nervosamente ao redor, com medo que alguém ouvisse. Por favor, aqui não. Aqui é um ótimo lugar, eu disse, tomando mais um gole do champanhe. Afinal, o ambiente é meu. Ou vocês acham que eu não combino com o meu próprio resort? A frase, a mesma que eles usaram para me descartar minutos antes, atingiu-os como um tapa. Isso não é justo, Lucas murmurou, finalmente encontrando a voz. Por que nunca nos contou? E por que eu contaria? Retruquei, meu tom ainda calmo, mas afiado como vidro. Para que vocês pudessem se gabar para os seus amigos. Para que pudessem usar este lugar de graça, sentindo-se ainda mais donos do que já se sentem? Não, meu filho. Eu não contei porque uma parte de mim queria ver até onde a ingratidão e a vergonha de vocês poderiam ir. E hoje, vocês me deram a resposta. Superou todas as minhas expectativas. Esther, por favor. Fernando, o advogado, tentou intervir com um tom conciliador. Vamos ser razoáveis. Podemos resolver isso de forma civilizada. Eu estou sendo perfeitamente civilizada, Fernando. Vocês, por outro lado, foram bárbaros. Mas não se preocupem. Eu não vou estragar a festa. Vocês são excelentes em manter as aparências. Continuem. Voltem para seus convidados, sorriam, finjam que a mãe inconveniente não está aqui sentada, sendo dona de tudo. A festa é de vocês. O vexame também. Levantei-me, deixando a taça de champanhe pela metade sobre a mesa. E só para que fique claro, amanhã, às 10 horas da manhã, na suíte presidencial, eu espero os meus 2 filhos para uma reunião. E não será uma conversa de família. Será uma reunião de negócios. Vamos discutir o futuro da Serviços Brilhante e a posição de vocês na administração dos meus bens. Sugiro que não se atrasem. Dei as costas a eles e comecei a caminhar pelo salão, deixando-os para trás, paralisados, no centro de sua festa luxuosa que, de repente, havia se transformado no cenário de sua própria ruína. Passei o resto da noite não como uma mãe humilhada, mas como a proprietária que era. Cumprimentei alguns convidados com um sorriso. Conversei com o chefe de cozinha sobre o cardápio. Elogiei o quarteto de cordas. Cada passo meu era uma declaração silenciosa de poder. E eu via, de longe, os olhares apavorados dos meus filhos me seguindo por todo o salão. Por volta da meia-noite, decidi que já era o suficiente. Pedi ao Sr. Afonso que me levasse até minha suíte. Ele me conduziu ao elevador privativo que dava acesso à cobertura. A suíte imperial. O lugar era de um luxo que eu jamais imaginei. Uma sala de estar gigantesca, um quarto com uma cama que parecia uma nuvem, um banheiro de mármore maior que a minha primeira casa e uma varanda com uma piscina privativa e uma vista de tirar o fôlego para todo o complexo iluminado. Lá embaixo, a música da festa ainda tocava, mas parecia distante, abafada. Tirei meus sapatos e senti o tapete macio sob meus pés. Fui até a imensa janela de vidro e olhei para baixo, para as luzes, para as pessoas minúsculas celebrando. Eu não sentia triunfo, não sentia alegria. Sentia uma paz fria e uma tristeza profunda. Tristeza por ter chegado a esse ponto. Tristeza por ter filhos que precisaram de uma demonstração de poder para talvez, só talvez, aprenderem o que era respeito. Troquei meu vestido por um roupão de seda macio que estava no armário. Sentei-me na poltrona da varanda, o vento da noite fresco no meu rosto. Eu estava sozinha no topo do mundo que construí, um mundo que eles desfrutavam, mas do qual tentaram me excluir. A ironia era avassaladora. Mas pela primeira vez em décadas, eu não estava esperando por eles. Não esperava um pedido de desculpas, uma ligação, um gesto. Eu estava esperando por mim mesma. Esperando a mulher que eu era, a Esther Sampaio, finalmente tomar as rédeas de sua própria vida. E a reunião da manhã seguinte seria apenas o primeiro passo. A noite seria longa,
Mas o amanhã, eu sabia, seria inteiramente meu. A noite na suíte imperial foi, ao mesmo tempo, a mais solitária e a mais povoada da minha vida. Solitária porque, fisicamente, eu estava sozinha naquele espaço palaciano, com seus tapetes felpudos e obras de arte silenciosas. Povoada porque minha mente era um turbilhão de memórias, diálogos e sentimentos. O fantasma de Inácio parecia sentado na poltrona à minha frente, sorrindo com aquele seu jeito orgulhoso e dizendo: "Eu não te falei, meu bem. Serviços Brilhante era só o começo." As vozes dos meus filhos, repletas de pânico e incredulidade, ecoavam no teto alto. E, acima de tudo, havia a voz da nova Esther, uma voz que soava calma, firme e que pela primeira vez eu reconhecia como minha. Não dormi. Passei a noite na varanda, enrolada no roupão de seda, vendo as luzes da festa lá embaixo se apagarem uma a uma, até que apenas a iluminação arquitetônica do resort restasse, desenhando o contorno do meu império no escuro. Eu não sentia ódio. O que eu sentia era uma clareza cirúrgica. Por anos, eu me via através dos olhos deles. Uma mulher simples, trabalhadora, mas limitada. Uma mãe cujo propósito se esgotara após prover a educação e o conforto inicial. Naquela noite, eu finalmente me via através dos meus próprios olhos, e a mulher que eu via era uma estrategista, uma construtora, uma sobrevivente que transformou um balde e um rodo no resort mais cobiçado do estado. E essa mulher não aceitaria mais ser diminuída por ninguém. Ao amanhecer, o céu se pintou de tons de rosa e laranja sobre o mar. Era um espetáculo de uma beleza quase dolorosa. Liguei para o serviço de quarto. "Bom dia. Gostaria de um café com leite, bem forte, e 2 fatias de pão na chapa com manteiga. Por favor, mandem para a suíte imperial." A moça do outro lado da linha hesitou, provavelmente acostumada a pedidos de ovos Benedict e salmão defumado para aquela suíte. "Apenas isso, senhora?" ela perguntou. "Sim, apenas isso. Obrigada." Enquanto tomava meu café simples na varanda suntuosa, fiz outra ligação. "Afonso, bom dia. É a Esther." A voz dele do outro lado era imediatamente alerta. "Bom dia, dona Esther. A senhora dormiu bem? Precisa de algo?" "Dormi o necessário, Afonso. Obrigada. Preciso que você reserve a sala de reuniões executiva para as 10 da manhã. Quero apenas água e café. E peça para a minha contadora, a doutora Mendes, enviar por e-mail para você os últimos balanços da Holding Sampaio e da Serviços Brilhante. Imprima 3 cópias de tudo, por favor." "Será feito, dona Esther. A senhora receberá seus convidados aqui na suíte?" "Não, Afonso. A reunião será na sala executiva. O assunto não é familiar, é estritamente profissional." Pontualmente às 10 da manhã, eu já estava sentada à cabeceira da longa mesa de mogno polido na sala de reuniões. O ar-condicionado estava ajustado numa temperatura agradável. As cópias dos relatórios estavam organizadas à minha frente. Eu usava a mesma roupa da noite anterior, que um funcionário do resort gentilmente mandou passar para mim. Eu estava calma, preparada. Meus filhos chegaram às 10h05, atrasados. Um pequeno, mas significativo ato de rebeldia, ou talvez apenas o reflexo do caos em que suas mentes se encontravam. Entraram na sala como 2 réus entrando no tribunal. Lucas estava com o rosto amassado de quem não dormiu, o terno da noite anterior todo amarrotado. Vanessa tinha os olhos vermelhos e inchados, e seu vestido, que parecera tão elegante na noite anterior, agora parecia apenas caro e fora de lugar. "Bom dia", eu disse, o tom neutro, apontando para as cadeiras à frente. "Sentem-se." Eles se sentaram rígidos, sem se atrever a tocar na água ou no café. "Eu os chamei aqui", comecei, sem rodeios, "para uma reunião de negócios como avisei ontem. Vamos discutir a administração dos meus bens e o futuro das empresas que eu construí. Mãe, antes de tudo, a gente precisa pedir desculpas." Lucas começou, a voz trêmula. "O que fizemos ontem foi imperdoável." Eu o cortei, mas sem levantar a voz. "Eu sei. E nós vamos chegar na parte das desculpas. Mas primeiro, vamos aos fatos. Porque os fatos, ao contrário dos sentimentos, não podem ser manipulados." Peguei o primeiro relatório,
o da Serviços Brilhante. Esta empresa, eu disse deslizando o papel sobre a mesa, foi fundada há 35 anos com o dinheiro que eu ganhei limpando o chão de outras pessoas. Hoje, ela fatura 8 dígitos por ano, emprega mais de 500 funcionários e é líder de mercado em seu segmento. Foi com o lucro desta empresa que eu paguei a faculdade de vocês, o primeiro carro de vocês, a entrada do apartamento de vocês e, indiretamente, a festa de aniversário de casamento de vocês. Eles se encolheram nas cadeiras. Há 3 anos, sob o pretexto de que eu não entendia de finanças complexas, vocês me convenceram a criar uma holding para administrar meu patrimônio. Vocês se colocaram como diretores administrativos, com salários generosos e acesso a uma participação nos lucros que, sejamos honestos, vocês não fizeram por merecer. Peguei o segundo relatório, o da Holding Sampaio, e o coloquei sobre o primeiro. E enquanto vocês me gerenciavam, enquanto me davam conselhos sobre como eu deveria me vestir, falar e me comportar para não constranger seus círculos sociais, vocês nunca se deram ao trabalho de ler os estatutos desta holding com atenção. Se tivessem lido, teriam visto a cláusula 27, parágrafo B. Fiz uma pausa, olhando para cada um deles. A cláusula 27, parágrafo B, me confere, como acionista majoritária e fundadora, o poder de veto absoluto e a autoridade para, a qualquer momento e por minha única e exclusiva decisão, reestruturar toda a diretoria e o conselho administrativo, sem necessidade de aviso prévio ou justificativa. O rosto de Vanessa ficou branco como papel. Ela, a arquiteta detalhista, e Lucas, o administrador de empresas, haviam sido superados pela mãe, simples, que mal completou o primário. Mãe, por favor, Vanessa sussurrou. E é exatamente isso que estou fazendo hoje, continuei, impassível. A partir deste momento, Lucas Sampaio de Andrade e Vanessa Sampaio de Andrade estão destituídos de seus cargos de diretores da Holding Sampaio e de qualquer posição administrativa na Serviços Brilhante. Seus salários e bonificações estão suspensos. Suas participações nos lucros serão congeladas e convertidas em um fundo de investimento de longo prazo, do qual vocês só poderão usufruir como herança após a minha morte. O choque na sala era palpável. Era como se eu tivesse detonado uma bomba silenciosa bem no centro daquela mesa polida. Você está nos deserdando? Lucas perguntou, a voz falhando. Não seja dramático, Lucas. Eu não estou deserdando vocês. Estou lhes devolvendo algo precioso, a oportunidade de construir algo por si mesmos. Vocês são jovens, saudáveis, estudados, têm suas próprias profissões. A partir de hoje, viverão delas, como pessoas normais, sem o colchão de luxo que a mãe constrangedora de vocês provia. Mas, e as nossas despesas? Nossos compromissos? O padrão de vida? Vanessa argumentou, o pânico começando a superar o choque. Seu padrão de vida, minha filha, deverá se adequar à sua nova realidade financeira. É um conceito chamado orçamento. Talvez eu não entenda de finanças complexas, mas disso eu entendo muito bem. Eles ficaram em silêncio, completamente derrotados. O poder lhes fora tirado de forma tão rápida e total que não havia nem espaço para argumentação. Agora, e só agora, eu permiti que a mãe falasse. Eu não estou fazendo isso por vingança, eu disse, e meu tom suavizou um pouco. Estou fazendo isso porque, ontem à noite, eu percebi que falhei com vocês. Eu falhei em lhes ensinar o valor do respeito. Eu lhes dei tanto conforto material que vocês se esqueceram de cultivar a riqueza de espírito. Vocês se tornaram pessoas que têm vergonha das próprias raízes, que medem o valor dos outros pela conta bancária ou pelo sobrenome. E eu amo vocês demais para permitir que continuem nesse caminho. As lágrimas que Vanessa segurava finalmente vieram. Lucas apenas olhava para os papéis sobre a mesa, como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Eu lhes dei as melhores ferramentas, continuei. Educação, saúde, uma base sólida. Agora, vão e construam suas próprias casas, com seus próprios tijolos. Aprendam o valor de cada centavo, de cada conquista. Aprendam que dignidade não se compra, se tem, e que a pessoa mais simples
pode ser a mais rica de todas, se o seu caráter for nobre. Levantei-me. A reunião está encerrada. A doutora Mendes entrará em contato com vocês para formalizar os trâmites. Podem ir. Eles se levantaram cambaleantes. Antes de sair, Lucas se virou. E a gente? A nossa relação? Acabou? Olhei para o meu filho, o menino que um dia quis uma bicicleta de marchas, e vi, pela primeira vez em muito tempo, um vislumbre de vulnerabilidade real em seus olhos. Isso, Lucas, só o tempo e as atitudes de vocês dirão. A porta da minha casa estará sempre aberta para os meus filhos, mas ela está permanentemente fechada para os diretores arrogantes e os estranhos que vocês se tornaram. Se um dia quiserem me visitar como filhos para tomar um café e conversar de verdade, eu estarei aqui. Fora isso, não temos mais nada a tratar. Eles saíram sem dizer mais uma palavra. Quando a porta se fechou, eu me sentei novamente e senti o peso de tudo aquilo. Foi a decisão mais dura da minha vida, mas também a mais necessária. Passei o resto daquele dia no resort, mas não como uma hóspede, como a dona. Tive uma longa reunião com o senhor Afonso. Analisamos os números, discutimos estratégias de marketing, planejamos a criação de um novo festival de gastronomia. Ele me olhava com uma admiração renovada. Dona Esther, a senhora tem uma visão de negócios impressionante. Anos de prática, Afonso. Anos vendendo coxinhas e administrando equipes de limpeza me ensinaram mais sobre pessoas e sobre o que elas valorizam do que qualquer MBA. Depois da reunião, fiz algo que era o cúmulo do luxo para mim. Fui ao spa do resort, o mesmo spa onde Carolina, minha nora, se gabava de passar as tardes. Deitei-me numa maca macia e recebi uma massagem relaxante. Enquanto a massagista trabalhava nos nós de tensão das minhas costas, eu pensava em Inácio. Ele estaria rindo, eu sabia. Rindo e dizendo que eu sempre fui a pessoa mais forte que ele conheceu. No final da tarde, sentada à beira da piscina de borda infinita, com um copo de suco de frutas na mão, eu observava o pôr do sol. O céu se tingia de cores vibrantes. Eu me sentia exausta, mas em paz. Eu não havia apenas retomado o controle do meu patrimônio. Eu havia retomado o controle da minha narrativa. Nos dias que se seguiram, o silêncio deles foi total. Imaginei o caos em suas vidas. A necessidade de renegociar financiamentos, de cortar despesas, de explicar aos seus círculos sociais por que o padrão de vida havia mudado tão drasticamente. Era o tratamento de choque que eles precisavam. Uma semana depois, uma carta chegou ao resort, endereçada a mim. Não era um e-mail, não era uma mensagem de texto. Era uma carta, escrita à mão, num papel simples. A caligrafia era de Vanessa. Abri com o coração cauteloso. Mãe, começava. Não sei se a senhora vai ler isso. Não sei se mereço que leia. Não vou pedir desculpas de novo, porque sei que palavras não consertam o que eu fiz. Só quero dizer que, pela primeira vez na minha vida, eu me senti perdida. E nesse sentimento, eu comecei a me lembrar. Lembrei da senhora chegando em casa com as mãos sangrando depois de limpar a oficina. Lembrei do seu rosto de cansaço e de orgulho na minha formatura. Lembrei que tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, foi construído sobre o seu sacrifício. E eu tive vergonha disso. Tive vergonha da sua força, porque ela expunha a minha fraqueza. Eu não sei como consertar as coisas, mãe, mas pela primeira vez eu quero tentar aprender. Não pelo dinheiro, mas por mim e por você. Dobrei a carta e a guardei na minha bolsa. Não respondi. Era cedo demais. As sementes do arrependimento haviam sido plantadas, mas precisavam de tempo para germinar na terra dura da arrogância. E eu, pela primeira vez, tinha todo o tempo do mundo para esperar, cuidando do meu próprio jardim. Os meses que se seguiram àquela reunião na sala executiva do resort foram os mais silenciosos e, ao mesmo tempo, os mais eloquentes da minha vida. O silêncio dos meus filhos não era uma punição, como antes. Era um silêncio de assimilação, de reorganização, o silêncio de quem foi forçado a sair da própria bolha e encarar o mundo real pela primeira vez. E, nesse vácuo, a minha própria vida começou a fazer um barulho maravilhoso. Eu me joguei de cabeça no meu novo papel, não apenas como uma figura de autoridade, mas como a alma dos meus negócios.
Passei a visitar o Paraíso das Águas 3 vezes por semana. Deixei de ser uma sombra nos bastidores para me tornar uma presença visível e ativa. Eu caminhava pelos corredores, cumprimentava os funcionários pelo nome, desde a camareira até o chefe de cozinha. Perguntava sobre suas famílias, ouvia suas sugestões. Eles, que antes só conheciam meu nome em documentos, passaram a me ver como a Dona Esther, uma líder firme, mas justa. Dona Esther, a senhora tem um olhar para os detalhes que eu nunca vi, disse-me o senhor Afonso um dia, enquanto revisávamos os planos para a reforma da ala de eventos. A senhora nota uma flor murcha num vaso a 10 metros de distância. É o hábito, Afonso, respondi sorrindo. Passei a vida inteira limpando a sujeira que os outros não viam. A gente aprende a enxergar o que precisa de cuidado. Essa nova rotina me preenchia. Eu não estava mais trabalhando por sobrevivência ou para cumprir as expectativas de alguém. Estava trabalhando por paixão, pelo prazer de ver algo que eu construí florescer e se tornar ainda melhor. A Serviços Brilhante também recebeu minha atenção renovada. Implementei um novo programa de benefícios para os funcionários, com bolsas de estudo para os filhos e um plano de saúde melhor. Queria que as pessoas que trabalhavam para mim sentissem o orgulho e a segurança que meus próprios filhos nunca souberam valorizar. Minha vida pessoal também desabrochava. A amizade com Arthur se aprofundou de uma forma natural e serena. Não havia a paixão febril da juventude, mas algo muito mais sólido, a cumplicidade de 2 pessoas que já conheciam as cicatrizes da vida e não tinham medo de mostrá-las. Ele me levava para concertos de música clássica no Teatro Municipal, um lugar que eu sempre quis conhecer. Eu o ensinava a cozinhar os pratos simples da minha infância na roça, que ele comia com um deleite que me emocionava. Sabe, Esther, ele me disse uma noite, enquanto caminhávamos pela praia sob a luz da lua. A coisa mais bonita em você não é o seu império ou o seu sucesso, é a sua autenticidade. Você nunca deixou de ser a mulher que aprendeu a ler à luz de um lampião. Aquelas palavras valeram mais do que qualquer elogio sobre meus negócios. Ele me via. Via a Esther inteira, a da roça e a do resort, e não via contradição nisso. Não havia vergonha, não havia constrangimento. Havia apenas admiração. Enquanto isso, eu recebia notícias esporádicas dos meus filhos, sempre por vias indiretas. A Teresa, irmã de Arthur e minha amiga do Clube do Livro, me contou que viu Vanessa numa loja de materiais de construção, comprando coisas para um pequeno projeto de reforma de um apartamento. Ela mesma carregava os sacos de argamassa, Esther. Parecia cansada, mas tinha um brilho diferente nos olhos, um brilho de quem está fazendo algo por si mesma. Outra vizinha comentou que o carro de luxo de Carolina não era mais visto na garagem do prédio de Lucas. Fora substituído por um modelo popular. Disseram que eles haviam se mudado para um apartamento menor, em um bairro bom, mas sem a ostentação de antes. Eram pequenos sinais, mas significavam tudo. Significavam que a dura lição estava, aos poucos, sendo aprendida. A carta de Vanessa foi a primeira tentativa de contato direto. Depois dela, veio um silêncio de mais 2 meses. E então, numa tarde de terça-feira, o telefone tocou. Era Lucas. A voz dele estava diferente, sem a arrogância, sem a pressa. Havia uma hesitação, um respeito que eu nunca tinha ouvido antes. Mãe, sou eu, o Lucas. Estou atrapalhando? Não, meu filho. Pode falar. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas o aniversário da senhora é no mês que vem. E eu e a Vanessa, a gente estava pensando, se a senhora nos daria a honra de levá-la para almoçar, nós pagaríamos, claro, e a senhora escolheria o lugar, qualquer lugar, mesmo que seja aquele boteco na esquina que a senhora gosta e que serve aquela dobradinha. A voz dele falhou um pouco. A escolha é sua. Aquela oferta tão simples era o mais significativo pedido de paz que eles poderiam fazer. A ênfase no "a senhora escolhe" era o reconhecimento de que, por toda uma vida, eles nunca haviam me dado esse direito. Eu aceito, Lucas, respondi. O almoço foi marcado para o domingo do meu aniversário, e eu escolhi o lugar. Não o boteco, mas uma cantina italiana antiga no centro da cidade, um lugar com toalhas de mesa xadrez, barulhento, cheio de famílias, com o cheiro de alho e manjericão no ar.
um lugar que eu sempre amei e que eles, na sua fase de sofisticação, consideravam cafona. Cheguei sozinha, no meu próprio carro. Eles já estavam lá, sentados numa mesa no canto. Pareciam dois peixes fora d'água, deslocados em meio à simplicidade alegre do lugar. O almoço começou tenso. Falamos do tempo, de banalidades. Então, Vanessa tomou a iniciativa. Mãe, eu consegui meu primeiro projeto solo. É pequeno, a reforma de uma cozinha, mas é meu. Do começo ao fim, eu nunca me senti tão orgulhosa, ela disse, e seus olhos brilharam. Eu também estou orgulhosa de você, minha filha. É mais difícil do que eu pensava, Lucas confessou. Viver com o nosso próprio salário, sem a rede de segurança, é assustador, mas também é libertador. Outro dia, a Carolina e eu passamos o domingo montando um móvel que compramos, em vez de pagar alguém para fazer. A gente brigou, riu e no final, quando o móvel estava de pé, torto, mas de pé, sentimos uma satisfação que nenhuma compra no shopping jamais nos deu. Eles estavam mudando. Estavam descobrindo o valor do esforço, o sabor da conquista real. Foi então que Lucas olhou para mim, os olhos sérios. Mãe, eu preciso falar de uma coisa. Eu penso nisso todos os dias, desde aquela noite. Eu me lembro daquela bicicleta de marchas. Meu coração deu um salto. Eu era um moleque egoísta. Eu queria aquela bicicleta mais do que tudo e não pensei um segundo no que ela custaria para você. A Vanessa me lembrou, há alguns meses, das suas mãos, de como elas ficavam depois de um fim de semana limpando a oficina. Ele engoliu em seco, as lágrimas se formando em seus olhos. Eu tive a coragem de ter vergonha daquelas mãos, as mesmas mãos que me deram tudo. Mãe, se eu pudesse voltar no tempo, eu não pediria a bicicleta. Eu pediria para sentar ao seu lado e ajudar a lavar a louça. Me perdoa por ter demorado tanto para entender. Naquele momento, na simplicidade daquela cantina italiana, com o barulho de outras famílias ao redor, a cura começou de verdade. As lágrimas que vieram aos meus olhos não eram de dor, eram de alívio. Eu me levantei, dei a volta na mesa e abracei meu filho, depois minha filha. Um abraço que não era de obrigação, mas de reencontro. Eu já os perdoei há muito tempo, sussurrei. Mas estava esperando vocês se perdoarem. A partir daquele almoço, as coisas mudaram. Não voltaram a ser como antes, e isso era uma bênção. As visitas se tornaram mais frequentes, mas sempre com um telefonema antes. Mãe, a senhora está livre no domingo para um café? Eles não vinham mais com exigências, mas com histórias para contar. Compartilhavam suas dificuldades, suas pequenas vitórias. E eu ouvia, como mãe, mas também como amiga, sem a pressão de ter que resolver tudo. Comecei a convidá-los às vezes para passarem o dia no resort, mas agora eles eram meus convidados e se comportavam como tal, com gratidão, com respeito. Vi Lucas ensinando o filho dele, meu neto Inácio, a nadar na piscina que um dia ele achou que eu não era digna de frequentar. Vi Vanessa explicando para a filha dela, a pequena Clara, sobre as flores do jardim, com o mesmo cuidado que eu tinha. Numa tarde, um ano depois de tudo, eu estava na varanda da minha suíte com Arthur, observando o pôr do sol. Meus filhos e netos estavam lá embaixo, brincando perto da piscina. Eles tinham vindo passar o fim de semana, a meu convite. Você parece feliz, Esther, Arthur disse, segurando minha mão. Eu estou, meu amigo. Eu estou em paz. Você não se arrepende da decisão dura que tomou? Olhei para a minha família lá embaixo. Eles riam. Um riso genuíno, leve. E pela primeira vez, eu via neles não a minha criação, mas pessoas. Pessoas falhas, em processo de aprendizado, mas pessoas que estavam finalmente se tornando donas de si. Não, Arthur, respondi, sentindo o calor do sol no meu rosto. Eu não me arrependo. Às vezes, para salvar uma colheita, a gente precisa de uma poda severa. Eu podei os galhos da arrogância e da ingratidão. E só assim, as flores do respeito puderam, finalmente, nascer. Meu nome é Esther Sampaio, tenho agora quase 70 anos. Eu construí um império com trabalho duro, mas descobri que minha maior riqueza não está nos meus balanços financeiros, está na minha paz de espírito. Aprendi que o maior luxo não é um resort 5 estrelas,
mas a liberdade de ser quem você é. E o maior ato de amor que pude dar aos meus filhos não foi o conforto do meu dinheiro, mas a dura lição de que o respeito é a única herança que verdadeiramente importa. A pobreza de espírito, eu descobri, tem cura, mas o tratamento é longo, doloroso e começa com uma boa dose de humildade. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.